E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Aristides e neste vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões sobre Higurashi 2020. Temos uma versão anterior deste anime com 2 temporadas e agora temos uma versão 2020. Vou comentar apenas até o 4º episódio, embora quando eu estou gravando esse vídeo já tenha até o 6º episódio, porém mais pra frente eu vou responder melhor essa pergunta do porquê eu decidi falar apenas dos 4 primeiros episódios. Mas enfim, dito isto, vamos com o vídeo. Então, o episódio já começa com uma cena que você, que talvez nunca tenha assistido a versão anterior, não entenda muito bem. Que temos basicamente o nosso querido protagonista meio que acabando com algumas pessoas e você não entende muito bem aquela cena. E aí essa cena basicamente é cortada e vimos o protagonista meio que acordando. E o nosso protagonista se chama Maebara Keiichi. E o nosso querido Keiichi, ele vai para a sua escola, né? É importante salientar que ele é um novo nessa vila que se chama Hinamizawa. E durante o primeiro episódio, podemos ver muito bem ele se divertindo no clube com as suas amigas. Então, até esse momento, o clima está relativamente bem tranquilo, bem feliz, dando um contraste muito interessante com o início lá, que teve aquela cena meio brutal. Mas enfim, tem uma cena em específica que as coisas começam a ficar um pouco mais, no mínimo, complicadas. Onde vemos que o protagonista foi com uma das amigas dele, que é a Arena, no lixão, onde ela está procurando lá alguma coisa. E um fotógrafo aparece por lá e esse fotógrafo chega a perguntar o que a amiga, né, o que a Arena estaria fazendo. E aí o protagonista fala meio que sarcasticamente, meio que zoando, que ela estaria procurando um corpo. Então, inesperadamente, o fotógrafo diz algo que deixa não apenas ao Keiichi, mas a nós também, telespectadores, principalmente vocês que não sabem nada da história, né? Não viram a versão antiga, um pouco assustados. O fotógrafo diz que ainda não acharam o braço dele. E você fica tipo... Hã? E logo, um pouco depois, a Arena volta e o fotógrafo acaba indo embora, com a desculpa de que ele não quer atrapalhar o protagonista e a Arena. E o protagonista tenta falar um pouco com a Arena sobre o assunto, mas ela diz que não sabe de nada. Porém, é bem nítido pela expressão dela que ela está escondendo alguma coisa. Mas o Keiichi fica querendo muito saber. Ele sente como se todos estivessem escondendo alguma coisa dele. Então ele chega a perguntar para Mion, que é uma outra amiga dele, se tem alguma coisa, né, que aconteceu e tal, envolvendo, de certa forma, mortes e tal, no passado. Tentou uma questão lá que o governo queria colocar uma represa e o povo da vila foi contra, teve meio que uma guerra e tal, vamos dizer dessa forma. Uma manifestação, acho que seria mais correto chamar dessa forma. Mas na questão de envolver mortes, a Mion acaba sendo igual a Arena e apenas diz que não aconteceu nada, mas claramente aconteceu alguma coisa. Então o Keiichi sente que realmente ninguém quer contar pra ele. Então temos no final do primeiro episódio a cena que o Keiichi está ajudando a Arena a pegar o objeto lá que ela quer no lixão. E ele chega a tirar algumas coisas que estão em cima desse objeto. Mas, se eu não me engano, ele disse que vai precisar de uma arma assim, um pouco mais cortante para conseguir retirar esse objeto. Então, meio que a Arena fala para ele esperar um pouquinho, que ela já volta. Então, o episódio 1 acaba te dando um certo pensamento de que vai dar merda. Porque vemos a Arena atrás do protagonista com uma arma cortante e de longe vemos a Rika, aquela menininha fofinha de cabelo azul, olhando eles de longe, como se ela soubesse tudo o que está acontecendo. E dessa forma,
acaba o nosso primeiro episódio. Indo agora para o nosso segundo episódio, vemos que na real a Arena não levou aquilo para acabar com o protagonista nem nada do tipo, e sim para ele poder, né, tirar o objeto lá que ela quer. É importante salientar que uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que antes da Arena chegar, o protagonista estava lendo algumas revistas que parece que falavam mais disso que ele quer saber. Então, com isso, deu ainda mais a entender que a Arena queria realmente acabar com ele, porque ele teoricamente estaria lendo algo que revelava algo que ninguém quer que ele saiba. Mas enfim, uma coisa também que eu esqueci de falar é que antes, né, dessa parte do início do segundo episódio que eu falei, antes disso a gente tem uma cena onde a Arika está em uma espécie de dimensão, algo do tipo, onde dá a entender que ela morreu e já morreu várias vezes, onde essa cena deixa bem subentendido que temos basicamente um ciclo que vai se repetindo, né? A Arika não sabe muito bem como ela morreu, mas ela sabe que ela morreu e ela fala que já viveu isso muitas e muitas vezes, então dá a entender que sempre reseta talvez uma outra linha temporal. Não sabemos exatamente como funciona, pelo menos não ainda. Mas enfim, e dá a entender também que essa cena foi antes da cena atual. Então dá pra entender que antes, não sei se dá pra chamar exatamente de linha do tempo, mas antes disso tudo que tá acontecendo agora, a Arika já morreu. Então ela está de certa forma revivendo, ou talvez outra linha do tempo, né? Mas enfim, acaba dando tudo bem lá com o Kate e a Arena, embora o Kate fique com um pouco de medo da Arena, principalmente quando ele viu aquele objeto. Inicialmente ele se assustou, mas depois ele ficou de boa. Mas enfim, ficamos sabendo que existe meio que um festival aí nessa vila. E uma cena interessante que eu acho importante salientar é que o fotógrafo, ele sempre vai nesse festival, ele sempre vai pra vila perto do festival, né, pra tirar fotos. E parece que geralmente ele tira a foto lá da dança da Arika, porque a Arika é de uma família lá que sempre faz uma dança nesse festival e tal. Só que dessa vez, por algum motivo, ele não está lá para isso. Ele não está lá para tirar fotos da Arika dançando. E sim, tem outras coisas para fazer. Então ele se afasta e vai conversar com uma mulher lá. O que, de certa forma, na minha opinião, aumenta ainda mais o clima de mistério. Agora, indo para o terceiro episódio, temos uma cena bem interessante que deixa um pouco mais claro como funcionam as coisas, onde temos basicamente o policial conversando com Kate, onde ele pergunta se o Kate acredita em maldição e tal. Ele diz que não. Ele fala um pouco que o povo dessa vila acredita nessa tal da maldição do Oyashiro-sama, onde basicamente sempre um indivíduo morre e outro desaparece. Mas por algum motivo, dessa vez houve 2 desaparecimentos, que é o fotógrafo e a mulher que ele estava conversando, o que deixa o Kate um pouco assustado com aquela situação, mas o policial disse que não é para ele contar nada para ninguém de Hanamizawa, porque eles não vão acreditar muito bem, porque todos acham que é simplesmente a maldição do Oyashiro-sama. O Kate resiste um pouco, mas ele acaba aceitando de, digamos que, esconder essas informações que ele acabou recebendo do policial. Então vemos durante o episódio, algumas cenas descontraídas, mas podemos ver que em alguns momentos, né, o Kate claramente tem certo medo da Arena, o que é bem plausível. E tem uma cena em específico, se não me engano, no fim do terceiro episódio, em que o Kate ele está conversando com o policial pelo telefone na casa dele, e o pai do Kate chega batendo na porta, aí o Kate meio que tem que finalizar a ligação e tal. Mas é importante salientar que nesta ligação o Kate ficou sabendo algumas coisas sobre a própria Arena, como por exemplo, ele ficou sabendo que a Arena já foi diagnosticada com neuropatia autonômica e destruiu as janelas da sua antiga escola. E talvez para o desespero do Kate, através do pai dele, como eu disse, bateu na porta, ele tem que finalizar a ligação, fica sabendo que a Arena subiu porque o pai falou onde era a casa dele e tal. E ela basicamente ficou ali observando, ou seja, ela ouviu tudo que ele estava contando. E uma coisa que eu novamente esqueci de falar foi que mais cedo no episódio, o Kate tenta perguntar para a Arena se ela está escondendo algo dele,
E ela retruca de volta dizendo: ah, você também está escondendo algo de mim. Assim como você tem coisas que não quer me dizer, eu também tenho coisas que não quero te dizer. Mas nós sabemos que não é apenas a Arena. Todo o vilarejo de Hinamizawa está escondendo algum segredo que o Kate desconhece. No quarto episódio, vemos muitas vezes o Kate com muito medo da Arena. É bem claro isso. Mas o Kate acaba meio que falando com a Arika, acaba se abrindo um pouco com ela, e ela meio que influencia de certa forma para que ele confie na Arena. E ele acaba decidindo confiar. Com muito medo, com muito receio, principalmente na cena em que os pais deles meio que viajaram para Tóquio e ele vai ficar sozinho com a Arena. A mãe meio que é muito próxima da Arena e a Arena que vai cozinhar para ele. E aí a Arena vai lá com um zobento para ele, só que quando na cozinha ela abre, vemos que não é comida que tinha dentro, e sim algumas armas meio cortantes, e ela acaba entrando em confronto com o próprio Kate, dizendo que vai ter que matar ele, porque por causa da maldição do Yashiro-sama, ele vai ter que morrer e ela vai ter que desaparecer. Uma luta até meio cringe, de certa forma, gore, mas chega a ser engraçado em vez de ser desesperador. Não é uma boa escolha, mas enfim, né? O Kate acaba, não sei como, saindo vivo, né? Recebendo não sei quantas facadas, mas ele acaba saindo vivo da situação. E ele acaba descobrindo que Arika e a Satoko também se foram. E o episódio acaba com a enfermeira perguntando se ele apresenta os sintomas, no caso de arranhar o pescoço. E quando o Kate faz esse movimento de arranhar o pescoço, apenas grita e a tela se afasta. Não vemos o que acontece. E assim acaba o quarto episódio. Então, agora com as considerações finais. Uma coisa que eu tenho muito medo é que quem não viu a obra anterior fique muito confuso nessa. Tipo, no início, acho que é bem comum vocês ficarem confusos, porque na versão anterior eu também fiquei bem confuso no início. Só que eu acho que eles vão misturar a primeira com a segunda temporada. Posso estar errado? Posso. Mas eu acho que é o que eles vão fazer. E fazer isso só em uma temporada vai ficar muito corrido. Então eu tenho medo de eles não conseguirem explicar tudo direitinho. E talvez quem não vê o anterior fica meio confuso, não entender muito bem. Eu espero que isso não aconteça. Mas é um receio que eu tenho. Aquela cena do segundo episódio mesmo, se eu não me engano, do iniciozinho lá com a Rika, naquela dimensão, que falou que já morreu não sei quantas vezes. Se eu não me engano, uma personagem lá que aparece lá conversando com a Rika, que só aparece meio que nessa dimensão, ela só é apresentada, se eu não me engano, na segunda temporada, ou é no fim da primeira temporada, não lembro muito bem. Então me parece que eles vão misturar sim coisas das duas temporadas, o que também me faz ficar com um pouco mais de receio, porque a pegada da primeira temporada e da segunda temporada são completamente diferentes. Mas enfim, fora isso, eu acho que consegue transitar muito bem entre uma cena mais pro terror e uma cena não tão terror assim. Falo pelo clima, né? O gore é uma parte muito ruim, tanto na primeira temporada da versão anterior como dessa. Eu espero que eles não apelem tanto para esse gore, porque senão vai ficar algo muito que você não consegue levar a sério. Mas enfim, é basicamente isso. Uma obra que parece que vai ser interessante, né? Essa versão de 2020. Acho que a parte da comédia também é bem importante para a trama, para que você consiga se apegar aos personagens. Então acho que cenas de comédia é um bom ponto para conseguir fazer essas coisas. Mas eu acho que basicamente é isso. Então, galera, eu vim passar aqui rapidinho só para falar uma coisa que eu acabei deixando passar, que é um ponto bem interessante que está sendo, pelo menos na minha opinião, nesta versão de 2020, é que temos muitas vezes cenas que temos na versão anterior, só que acaba acontecendo de uma forma diferente nessa nova versão. Como, por exemplo, uma cena no anterior que o fotógrafo vai lá para tirar a foto da dança da Arika e tira a foto da dança da Arika. Já na versão de 2020, ele acaba não ficando para tirar a foto, para ficar tirando a foto
da dança da Rika, temos um outro momento, por exemplo, que o Kate vê o fotógrafo com a mulher lá, e na versão antiga ele vai e conversa com eles. Já na versão de 2020, ele evita e quer deixá-los a sós e não conversa com eles. Então temos muitas cenas que tem praticamente igual nos dois, e aí muda, faz de uma outra forma, e isso eu acho bem interessante. Se você chegou até aqui, então se inscreve aí no canal para não perder os próximos e ativa o sininho. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, vai. Ou, caso preferir, pode deixar também o seu dislike. Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos desse anime aqui no canal, ou qualquer tipo de vídeo que você queira aqui no canal, comenta aí embaixo. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, para que possamos crescer muito, muito e muito, para que possamos ficar muito grandes. Ajuda eles desse aí, vai, por favorzinho. Mas enfim, e aí galera, passando aqui no final do vídeo, só para deixar um recado rapidinho. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eu falei no início do vídeo, que eu iria dizer o motivo do porquê eu decidi falar apenas dos 4 primeiros episódios. No momento que eu gravo esse vídeo, temos até o 6º episódio. Possivelmente, quando sair esse vídeo, já tem até o 7º. Só que o que acontece é que, pelo visto, essa versão 2020, assim como a antiga versão, mais especificamente a primeira temporada da antiga versão, vai ter arcos basicamente. Então temos vários arcos fechados. Então eu acho que fica bem melhor, eu falar apenas do primeiro arco, porque se fosse falar do próximo arco, seria um arco meio incompleto, e meio que os arcos, embora eles estão contando alguma coisa, você não precisa exatamente ver um arco para ver o outro. Claro que se você ver, ajuda você a entender mais. Mas dá pra você ver os arcos de forma isolada, que não tem problema. A ordem que você vê eles também não tem tanto problema. Então eu achei melhor falar apenas desse primeiro arco, que foi os 4 primeiros episódios, que provavelmente até o 8º episódio deve ser o próximo arco. E por aí vai, porque geralmente, se eu não me engano, é de 4 em 4 episódios na primeira temporada, e deve seguir esse mesmo padrão nessa versão 2020. E é basicamente isso. Falou e tchau. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Tchau. 首相、首が痒くなったりとかはありませんか？